Essas aqui foi as questões que a gente gravou hoje na aula, que a gente até intitulou aqui como conclusão de consumo elétrico, tá certo? O que a gente fez nessas questões? A gente praticou os cálculos dela aqui bem rapidinho, certo? Fazer o resumo aqui da resolução delas para vocês. Como foi que a gente aplicou, tá bom? Então nessa primeira questão tinha assim, no escritório são instaladas 10 lâmpadas de 1000 watts, tá certo? Que funcionam em média 5 horas por dia. Ele dizia que ao final do mês ela ia gastar 12 kW. Então, como eu tinha 10 lâmpadas, você tinha que multiplicar a princípio 10 vezes 1000, tá certo? 10 vezes 1000 não, perdão, 10 vezes 100, que ia dar 1000, tá certo? Porque aqui você tem que levar em consideração a questão da quantidade, né? Então, se são 10 lâmpadas, você ia ter equivalência aí de cada uma tendo 100 watts, você ia ter 1000 watts. E depois você ia dividir essa barra de divisão, tá certo? Por 1000. Para que eu ia dividir isso aqui por 1000? Para transformar em quilowatts, tá certo? Você sabe que para mim transformar quilowatts watts quer dizer em quilowatts, é só dividir por 1000. Então, se você dividir 1000 por 1000 dá 1 kilowatt, né? Que é a unidade que a gente trabalha em potência. Você pode dizer assim, por que eu tenho que fazer essa seguinte relação? Para você que não estava na aula, quilowatts aí está em hora, ok? Tá certo? Então, a minha resposta tem que seguir esse padrão. Então, estava em watts, eu venho e transformo em quilowatts, tá certo? Lembrando, potência, pessoal, potência é um cálculo bem simples. Potência potência não, pessoal, perdão, consumo é igual a potência vezes o tempo, né, o delta T, tá certo? Então, consumo ia ser igual a potência, eu já sei que é 1, né? Tá certo? A potência eu já sei que é 1. Então, 1 vezes o tempo. O tempo, pessoal, ele diz bem aqui, claramente, nessa questão. O tempo, ele diz que funciona 5 horas dia, né? 5 horas dia. Só que isso aqui é mensal, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer para organizar aqui o tempo? Agora colocar de outra cor para ficar diferente, tá bom? Então isso aqui é a potência que a gente relacionou. Esse primeiro aí era a potência. E agora nós vamos relacionar o tempo, certo? O tempo é minúsculo. O tempo era 5 horas. Só que essas 5 horas ela vai ter que ser multiplicada por 30, que é equivalente a 30 dias mensais, né? Então 5 vezes 30, 150 horas, tá certo? Então você vai pegar essas 150 horas e vai trazer para cá, para o tempo, tá certo? Você vai trazer para aqui para o tempo, 150. Pronto, o seu cálculo a princípio para descobrir o consumo era isso aqui, certo? Então é maiúsculo, que é de consumo, é uma fórmula, né? Ia ser igual a 1 vezes 150 a 150. Como a unidade de potência é kilowatts e a potência a unidade de tempo é hora. Tranquilo? Então, consumo dessa questão ia simplesmente ser ou P, né? Como resposta isso aqui, consumo 150 kW, tá certo? Só que ele não quer o consumo, ele quer saber quanto você ia pagar. Para mim saber quanto você vai pagar, para você saber o preço,
né, ou o custo. Para você saber o custo aí, quanto é que você ia pagar. Vou colocar de preto aqui. Para você saber o custo, é só você pegar a quantidade de quilowatts que você tem e o preço pela unidade. O preço da unidade, a questão é bem clara, ó. Diz bem aqui, ó, é 12 centavos. Então você ia ter isso aí, ó, tá certo? 150 vezes, vou pegar aqui a gente não está aprendendo a calcular, né? A gente está aprendendo o conteúdo. Então vamos aumentar aqui, apressar aqui um pouquinho os cálculos com a nossa calculadorazinha. Só um instante. Pronto. Ó, se a gente pegar e multiplicar 150 vezes 0,12, você tem 18, né? Tá certo? Então o custo bem aqui, ó, ia ser o que? 18 reais, né? Então essa seria a resposta, tá certo? Questão simples, pessoal, como eu falei na aula. Se você não estava na aula, você só não consegue responder essa questão. Você consegue responder essa questão, você consegue com certeza responder uma questão como aquela de ontem, que vem a tabela, né, que é mais complexa. A única diferença é porque aqui era apenas um único objeto, tá certo? Era apenas uma lâmpada. E quando a gente pega questão de consumo, às vezes são vários equipamentos, tá bom? Então até aí tranquilo. Se lembre, se você consegue fazer uma dessa, você consegue fazer uma daquela tabela que eu postei na aula de ontem. Então, primeira coisa foi isso que a gente fez. Transformou a potência e depois pegou a hora. Quando encontrei o consumo, multipliquei pelo preço, tá bom? Certo? Vamos para a segunda questão. Já a segunda questão, pessoal, ela seguia provavelmente aqui também o mesmo princípio de raciocínio, né? O mesmo princípio aqui de resolução. Vamos jogar ela mais aqui para cima, para a gente ficar com espaço para os cálculos, né? Isso aqui seria a segunda questão, certo? Então, o chuveiro elétrico ligado em média 1 hora por dia gasta 10,80 de energia elétrica por mês. Preste atenção, ó, que esse 10 aqui, esse número 10 aqui, que ele está dizendo aqui que gasta 10,80 de energia elétrica por mês, isso aqui, pessoal, é o consumo, tá certo? É o consumo, já a letra E. Aí, se a tarifa é cobrada de 12 kWh, é 12 centavos, então isso aqui é o preço, né? Ou seja, é o que você paga por cada unidade de quilowatt. Então a potência desse aparelho. Essa questão aqui, pessoal, é um pouquinho diferente das outras, porque ele já está lhe dando consumo, tá certo? Quem é o consumo aí? O consumo é 10,80, né? Tá certo? O consumo é 10,80. O consumo não, perdão, pessoal, perdão. Consumo não, custo ou preço, né? O preço que você ia pagar, tá certo? Isso aí é o custo. E a unidade é o custo, ou seja, o valor da conta, né? E a unidade de quilowatt, ó, a unidade desse quilowatt custa 12 centavos, né? Certo? Isso é o que eu sei da questão até agora. E ele diz também aqui que a pergunta seria a potência. Então vamos lá. Como é que se calcula a potência? Consumo é igual a potência vezes tempo, né? Potência vezes tempo, tá certo? Quem é o consumo? Aí onde tá, ó. Pessoal, naquelas outras questões, quando a gente chega no final, eu tenho o consumo, você tem o consumo, e depois você joga
quando você calcula o consumo, você multiplica o consumo pelo valor, né? Aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou pegar 10,80 e dividir por 0,12, tá certo? Você vai pegar 10,80 e dividir por 0,12. 10,80 dividido por 0,12. Isso te dá, ó, um valor de 90, tá certo? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Você dividiu o 10,80 por 12. Porque isso aqui, pessoal, esse 90 bem aqui, ele vai representar para mim o consumo, certo? Ele vai representar para mim o consumo. Se lembrem, se fosse o contrário, ó, se eu tivesse respondendo essa questão, eu ia multiplicar a potência e o tempo. Aí eu ia achar 90. Aí ele ia me dizer, ó, nessa cidade a unidade do quilowatt é 12 centavos. O que é que eu ia fazer? Eu ia multiplicar 90 por 12. Aí eu ia saber quanto eu ia pagar. Se eu já tenho o que eu pago, é só eu dividir pelo custo e eu tenho o consumo. O caminho contrário das questões que a gente estava resolvendo até agora, tá certo? A potência é a pergunta, tá certo? A potência é relacionada à pergunta. E o tempo, né? O tempo que ele deu, pessoal, é 1 hora por dia. Se ela fica ligada 1 hora por dia, como é mensal, então 1 multiplicado por 30 são 30 horas. Tá certo? Então você transformou, já fez as transformações devidas. Então se você multiplicar P vezes 30, fica 30P, tá certo? P vezes 30 é 30P igual a 90. Como é que a gente faz para finalizar isso aqui? Você ia pegar 90 e dividir essa barra de divisão por 30, viu? Então P ia ficar igual 90 dividido por 30, pessoal, é 3. 3 o que? Quilowatts, tá certo? Por que que tá em quilowatts? Porque bem aqui, ó, quilowatts. 12 centavos aqui está em quilowatts. Então nossa resposta aqui seria quilowatts. E veja, pessoal, ó, que todas as alternativas estão em watts. O que é que eu tinha que fazer? Você tem que transformar quilowatts em watts, né? Então você vai fazer o que? Como é que você faz para transformar quilowatts em watts? É só multiplicar por 1000, né? Só multiplicar por 1000. Multiplicar 3 por 1000 vai dar 3000, tá certo? 3000 que? Watts. Isso te dá como alternativa correta essa alternativazinha bem aqui, ó. Alternativa D, tá certo? Então era essa segunda questão, tá bom? Pessoal, é como eu disse, é complicado o desenvolver dos cálculos, mas a fórmula é simples, tá certo? A fórmula é simples. Bem aqui, ó, se lembre, para mim transformar watts em quilowatts, eu faço a divisão, né? Mas para mim fazer o contrário, divido, certo? Para mim multiplicar quilowatts em watts, aí é multiplicando, tá bom? Essa é a segunda. Vamos lá para... Ó, pessoal, já nessa terceira questão a gente trabalhou com algumas teorias um pouco diferentes, né? Nós fizemos a leitura dela e nós vimos que essa questão apareceu o seguinte, ó. Um chuveiro elétrico ligado em 120 volts. 120 volts, pessoal, é a diferença de potencial. É a letra U, né? 120 volts. Tá certo? 120 volts. É percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. 10 amperes é a intensidade de corrente. Tá certo? 10 amperes é a intensidade de corrente. Beleza? Depois, o que é que ele diz mais? Ele dizia mais o seguinte: durante 10 minutos
Quantas horas levaria uma lâmpada de 40 watts ligada nessa rede para consumir a mesma energia elétrica? Quer dizer, eu preciso saber o consumo desse chuveiro, certo? Nós precisamos saber o consumo desse chuveiro. Para que eu preciso saber o consumo desse chuveiro? Consumo é potência vezes tempo. Eu preciso saber para mim fazer a comparação, tá certo? Com a lâmpada. Então, o primeiro passo que você ia fazer era isso aqui. Então, consumo seria igual a potência, pessoal. A potência não apareceu na questão. Potência apareceu da lâmpada, né? Como é que a gente calcula potência, pessoal? Potência, lá na página do livro de vocês, se eu não me engano, 53, ou alguma coisa assim, depois eu confirmo para vocês. Diz que potência relacionada a o I, que é corrente elétrica, potência é o PUI, né, pessoal? É U vezes I. Ou seja, para mim saber a potência, era só você calcular a tensão vezes a corrente, que é 120 vezes 10, ok? Então a potência ia ficar igual, potência ia ser igual a 1200, só que isso aqui em watts, tá certo? Qual é a unidade que a gente trabalha? Quilowatts. Então você ia pegar e ia dividir isso aqui por 1000, né? Para transformar em quilowatts. Que ia ficar igual, se você dividir 1200 por 1000, fica 1,2 quilowatts, tá certo? Quilowatts, se lembre. Eu só trabalho em quilowatts nos cálculos, né? Então, potência, ó, a gente já trabalhou aqui a potência. Potência seria 1,2 vezes o tempo. Pessoal, o tempo aqui, ó, o tempo, ele está dizendo que é 10 minutos. Qual é a unidade de hora aqui dessas que a gente trabalha, pessoal? Não é hora? Então, 10 minutos, pessoal, se você quiser lembrar a famosa regra de 3, se você não tiver entendido na aula que foi que eu fiz, lembra que a famosa regra de 3, ó, você tem sempre perguntas a resolver, certo? Então, se eu me utilizar aqui da famosa regra de 3, você ia ter o seguinte, ó. Eu sei que 1 hora é equivalente a 60 minutos. Isso é uma informação conhecida, né? Isso é informação popular. Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, quantas horas seria equivalente 10 minutos? Ou seja, se 1 hora é equivalente a 60 minutos, então se você tiver 10 minutos, você vai ter quantas horas? Aí você ia fazer aqui o famoso meio pelos extremos, né? Ou seja, ó, você ia multiplicar aqui, ó, x vezes 60, que ia ser 60x, tá certo? Ia ser 60x igual a 1 vezes 10, que ia ser 10. Logo, x ia ser igual a 10 dividido 10 dividido por 60. Tranquilo? Que você pode cortar esse zerinho aqui com esse. Então, quer dizer que 10 minutos é equivalente a 1/6 de hora, tá certo? Então, eu não vou usar aqui 10 minutos. Nós vamos usar 1/6, 1 dividido por 6, tá certo? Como é que a gente faz para saber o consumo aqui, então? Consumo vai ser igual, ó, eu tenho 1,2, preste atenção, 1,2 está multiplicando o 1, é uma fração, 1 sobre 6, né? Então 1,2 vai ser multiplicado por 1 e dividido por 6, tá certo? Que vai dar o quê? 0,2, beleza?
0,2 o que? Quilowatt hora. Tá certo? Isso aqui seria o nosso consumo, tá bom? Isso aí seria o consumo. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu já sei o consumo do chuveiro. Ó, esse chuveiro aqui, dentro dessas especificações aí, esse chuveiro tem um consumo de 0,2 kW em 10 minutos. Essa lâmpada aqui, pessoal, ó, de 40 watts. Essa lâmpada aqui de 40 watts, ela ia demorar quanto tempo para consumir isso aqui? Então você usar a mesma fórmula, ó. Você usar a mesma coisa, ó, potência. Você ia usar aqui a mesma fórmula. Potência, só que eu acho que vai estar amarelo. Amarelo não dá para ver muito bem. Vamos fazer de preto, ó. Consumo, perdão. Consumo é igual a P vezes T, certo? P vezes T, que ia ficar o seguinte. Eu tenho o consumo agora. Quanto é o consumo? 0,2, né? 0,2, porque ele está fazendo uma relação com a lâmpada. E a potência ia ser 40, que é a potência da lâmpada. Só que você tem que dividir 40 por 1000. Então fica 0,04. 40 dividido por 1000 fica 0,04. Ok? Vezes o tempo, que é a pergunta. Você ia ter, pessoal, 0,04 vezes T é 0,04 T igual a 0,2. Como é que ia finalizar isso aqui, pessoal? Para mim finalizar isso aqui, era só você dividir, ó, 0,2 dividido por 0,04. Essa ia ser nossa resposta. Se você dividir 0,2 por 0,04, dá 5, pessoal. 5 horas, tá certo? Isso ia te levar para a alternativa correta, essa aqui, ó, letra B de bola, tá bom? Tá certo? Esse aí seria a dedução da terceira questão, tá certo? Você vê, né, que a gente utiliza a mesma coisa, né? A mesma fórmula dentro da mesma questão, tá certo? Vamos lá para o último exemplo. Ó, pessoal, essa quarta questão, ela não foi respondida na aula, tá certo? Nós vamos responder ela aqui, agora, tá certo? O que é que dizia essa questão? Ela diz o seguinte, que uma lâmpada, que é essa seguinte lâmpada aqui, é uma lâmpada que tem as seguintes especificações: 120 volts a 1000 watts. Se essa lâmpada é acesa durante 30 dias, 24 horas por dia, a energia elétrica é consumida. Então ele quer o consumo, né? Mais uma vez, consumo, potência vezes tempo, certo? Então, qual seria o consumo? Ia ser igual. Primeiro, pessoal, a potência que foi nos dada aqui é de 100, né? A potência que nos foi dada aqui é de 100 watts. Então, ó, 100 watts, né? Só que eu tenho que transformar esse watts em quilowatts, então fica 0,1, né? 0,1 vezes, quem é o tempo? O tempo, pessoal, ele está dizendo que é acesa durante 30 dias, né? 24 horas por dia. Se ela fica ligada todo esse tempo, pessoal, se essa lâmpada fica ligada todo esse tempo, ou seja, ele está dizendo que é 24 horas por dia, né? Então você ia ter como tempo aí, ó, o tempo dessa lâmpada seria 24 horas vezes 30, né? 24 horas vezes 30. Então você tinha que multiplicar 24 vezes 30.
24 vezes 30 ia dar 720, certo? 24 vezes 30 vai dar 720. Então, esse 720 aqui é quem? É o tempo, né? 720. Logo, consumo ia ser igual a 0,1, pessoal. 0,1 vezes 120. 0,1 vezes 720. 72, né? 0,1 vezes 720. Se você não quisesse fazer esse cálculo, pessoal, era só voltar uma casa decimal, né? Como é 0,1, você está dividindo. Então, só era voltar, cortar esse zero. Então, 72 kWh. Ele só perguntava o consumo, tá bom? Então, era somente isso, pessoal. Só. Tá certo? Letra D de dado. Bom, pessoal, em resumo, nossa avaliação vai compreender a potência elétrica relacionada à corrente, né? A potência quando ela se dissipa, ou seja, efeito Joule, né? A ideia do calor, potência vezes RI ao quadrado, e a potência vezes quando é a tensão ao quadrado dividido por R. Todo esse conteúdo, pessoal, tem as videoaulas aí no Edmodo, tá certo? Na sequência, bem direitinho. Aqui, pessoal, essa informação ela quase não é cobrada, mas só a nível de informação, energia elétrica, 1 kWh, pessoal, ela é equivalente a 300 e deixa eu só dar uma olhada aqui, 3.600.000 joules, tá certo? Então, 1 kWh é equivalente a isso aqui em joule, que é a unidade que se usa, é a unidade de medida de calor, né, de conversão de calor no sistema internacional. Mas como isso é um número muito grande, a gente trabalha com kWh somente aqui para calcular essas questões, tá certo? Só a nível de informação. Então, essas fórmulas aqui possivelmente vocês poderão usar. Tem os exercícios aí no Edmodo, vocês podem rever exercícios pequenos e as videoaulas explicando. E, pessoal, a outra é o consumo, né? Que foi o último conteúdo que a gente viu. Consumo elétrico, que é a potência vezes a hora, né? Se lembrando que toda vez essa potência vem em watts e a gente transforma em quilowatts. No livro, pessoal, ela se encontra aí na página 57 a 61, tá certo? Acompanhe os vídeos, dê uma revisada e na semana que vem essa avaliação vai ficar disponível para vocês por toda a semana, tá certo? De segunda até sexta-feira. Tranquilo? Até mais. Tanto essas questões como esse vídeo tá lá na sala do Edmodo de Física, tá bom? Valeu!